Muito bem, meus amados irmãos, hoje nós chegamos à terceira mensagem da nossa série sobre, cadê a série? Fiéis mordomos do reino. Vamos falar juntos? Fiéis mordomos do reino. Nós estamos numa campanha, essa campanha nós já estamos na segunda fase dela, juntos construindo um legado. Nós temos um sonho, e esse sonho é de ampliar as nossas tendas, é um sonho de nós deixarmos para as futuras gerações uma igreja maior, uma igreja que tenha uma estrutura melhor do que a que nós já temos hoje. E muita gente talvez diga assim, mas pastor, mas já é tão bom, mas pastor, já é tão suficiente. Então, queridos, talvez vocês não tenham ideia da quantidade de pessoas que não cultuam conosco, por exemplo, aqui no domingo, porque não tem mais lugar, ou ficam na lateral do templo, ficam no auditório, ou simplesmente vão para casa porque não tem mais vaga. Isso é apenas um dos exemplos. Domingo passado nós tivemos uma linda cantata, e não sei quantos viram o quanto foi aperreado, vou usar uma palavra cearense, aqui na frente por causa das crianças, né, irmã Dora? Se nós tivéssemos um templo maior, nós não precisaríamos ficar daquela forma com as crianças tão desconfortável aqui na frente. Enfim, nós estamos nessa campanha juntos construindo um legado. E parte dessa campanha é nós termos essa série de mensagens. O ano que vem o pastor Marcos voltará também pregando sobre esse mesmo assunto. Hoje nós chegamos então à nossa terceira mensagem. Na primeira nós falamos sobre tudo é de Deus, nada é nosso. Na semana passada nós falamos sobre o dinheiro, quando ele é usado da forma correta, bíblica, ele é bênção nas nossas vidas. E hoje nós vamos tratar sobre o contentamento. Isso mesmo, a riqueza de quem tem Deus como Senhor. Contentamento, na verdade, é uma palavra quase em desuso, né? Quase em desuso, quase a gente não fala mais que alguém estar contente, a gente quase já não usa mais essa palavra. Mas Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, em um único texto, ele usa esse verbo duas vezes. Então, num curto espaço de tempo, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 6, desculpa não ter dito o texto antes, né? 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10. Paulo escrevendo então a esse jovem pastor lá na igreja de Éfeso, ele oferece então um conselho que muitas vezes vai na contramão desse mundo que nós temos vivido. Eu diria assim, ele vai na contramão, contra a correnteza, é isso que eu queria dizer, contra a correnteza. Muitas vezes essa coisa nos leva para um determinado lugar e Paulo vai dizer a Timóteo assim, filhão, se liga numa coisa que você precisa aprender. E ele deixa isso para esse último capítulo da sua primeira carta, e ele diz então no capítulo 6, nos versos 6 até o verso 10, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pai, obrigado por tua palavra, revelada a nós, que ela sempre seja uma fonte de inspiração aos nossos corações. Nessa noite, ó Deus, ao ser estudada, analisada, nós possamos encontrar em nossos corações um terreno fértil para que tua palavra possa frutificar. Deus de graça, nós assim louvamos o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu diria que há a rara virtude de um coração satisfeito. A ganância do homem tem levado o homem a viver uma vida ansiosa, tem levado o homem a viver a cobiça, tem levado o homem a fazer acordos que não agradam o coração de Deus. Vivemos uma geração marcada pela insatisfação e pelo que é descartável. Já não presta, já não serve,
já não me contento com isso, quero mais, quero algo a mais. Nunca se teve tanto e paradoxalmente nunca se desejou mais como essa geração. É uma geração que tem muito e que não é satisfeita com o que tem, porque continua desejando mais e mais e mais. Eu observo e tenho visto as pessoas cansadas de correr, mas elas não sabem parar. As pessoas não sabem mais como encher a sua vida de paz se não for tendo coisas, comprando coisas. E aí, de novo, a frase que eu tenho usado desde o primeiro sermão. Nós temos comprado o que não precisamos com o dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas que nós não conhecemos. E com isso, a sociedade tem gerado em nós uma fonte de egoísmo, uma fonte de ansiedade, uma fonte desenfreada em ter ao invés de ser. E aí Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Paulo sabia que o problema não era possuir bens. Paulo sabia disso. Mas o grande problema que Paulo trata é o fato dos bens nos possuírem. Isso é grave. É quando pessoas, ou melhor, quando objetos são colocados no lugar de pessoas. É quando nós amamos mais a nossa riqueza do que as pessoas que estão ao nosso redor. Quem não lembra do tio Patinhas? Quem não lembra? Que preferia ter a sua casa vazia quando os seus sobrinhos estavam lá, então ele colocava os seus sobrinhos para correr. Claro, eu estou falando por uma geração que tem mais de 30 anos para poder entender o que eu estou dizendo. A geração mais nova tem que voltar para assistir os desenhos lá do tio Patinhas. O fato é que esse texto de Timóteo, ele nos convida a redescobrir uma das virtudes mais negligenciadas na vida cristã, o contentamento. Essa serenidade interior que nasce da confiança de que Deus ele é suficiente, de que Deus é provedor, de que Deus nunca nos deixará faltar absolutamente nada, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse contentamento, ele não é um conformismo, não é uma preguiça espiritual, mas é a paz de quem sabe de que Deus está no controle, de que Deus está cuidando. E muitas vezes a gente canta, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, mas a gente está com o coração aflito, doido para a música acabar, e a gente tentar agir e fazer algo em detrimento às nossas vontades. Hoje, então, nós vamos refletir sobre 5 verdades que nos conduzem a uma vida de contentamento. Nós veremos que a verdadeira riqueza, ela não está em quanto temos, mas em quem temos, ou seja, o Senhor, o nosso Deus. Portanto, a primeira verdade que eu quero destacar nessa noite é que a riqueza, ela nasce do contentamento em Deus. Paulo começa esse texto dizendo no versículo 6, grande fonte de lucro, piedade e contentamento. Que paradoxo maravilhoso. Paulo, ao falar sobre lucro aqui nesse texto, ele não está se referindo a lucros financeiros, monetários, mas ele está falando de um ganho espiritual. Paulo está fazendo um trocadilho, porque ele quer dizer que há um ganho espiritual que nasce de uma vida piedosa, de uma vida satisfeita no Senhor. Ao pensar sobre isso nos ensina sobre o contentamento, porque a riqueza, ela nasce desse contentamento, porque o contentamento ele não é uma emoção, o contentamento não é algo que vai vir assim um sentimento, mas eu diria que é, de fato, a alma está em plena confiança no que Deus, em quem Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Então eu diria que é um estado da alma, é confiar plenamente, é saber, é ter convicção de que Ele é suficiente, ainda que as circunstâncias não sejam. E aí nós cantamos, não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas, alegre estou. Quantas vezes nós cantamos essa música sem de fato estarmos alegres e confiantes no Senhor? O apóstolo Paulo, ele expressa isso em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 11 a 13, quando ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele conclui dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O verbo aprendi
ele indica que é processo, é algo a ser vivido, porque ninguém nasce contente, aprende-se o contentamento. E aí, irmãos, eu diria assim, que o contentamento ele é cultivado nas provas que nós passamos pela vida. O contentamento ele é forjado quando nós dependemos de Deus. Ele é experimentado quando tudo falta. E ainda assim, o coração descansa. Tantas vezes nós passamos por provações na nossa vida. A gente murmura, a gente reclama, mas quando tantas delas, de fato é Deus trabalhando. Eu não estou falando das vezes das irresponsabilidades que nós cometemos, mas eu estou falando daquilo em que de fato Deus está trabalhando para que Ele possa cultivar, forjar, nos experimentar na fé, no descanso, entendermos o que é esse contentamento. Ora, Jó viveu isso, talvez seja o maior exemplo que nós temos na Bíblia, quando ele ali perdeu tudo, filhos, bens, saúde, ele declarou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu o que muitos ainda estão tentando entender, não compreendem. A verdadeira riqueza não está nas mãos, não está naquilo que nós temos, mas no coração que confia no Senhor. Ou seja, a maior riqueza está naquilo que nós somos. Somos contentes? Será que nós temos olhado, visto a bondade de Deus diante de nós com aquilo em que Ele nos favoreceu? Com saúde, com família, com igreja, e até agora ainda não falei de bens, ainda não falei de finanças, porque muitas vezes o contentamento, ele só é visto, ele só é vivido, quando nós colocamos isso no altar de Mamon, quando o dinheiro está mandando, quando o ter é maior e é prioridade além do ser. O contentamento é um testemunho de quem encontrou em Cristo um tesouro maior que qualquer outro. É a alma que diz: se eu tiver a Ti, Senhor, tenho tudo o que preciso. A segunda verdade é que a cobiça, ela é a raiz da insatisfação. No verso 9, Paulo adverte: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. O problema aqui, irmãos, não é o dinheiro em si, mas é o querer ficar rico. E aí, de novo, qual é o propósito de querer ficar rico? Semana passada eu contei a história de um jovem que me procurou querendo ser rico. E aí eu brinquei com ele e falei: cara, se eu soubesse, eu também já seria. E aí então nós conversamos, explicamos. Hoje aquele jovem, sim, vai ser um cara rico, porque ele entendeu que a riqueza que Deus vai dar a ele, não é para ele, mas é para ele ser instrumento do Senhor, para o reino do nosso Deus. Portanto, a cobiça que domina, a busca incessante por mais, isso traz uma idolatria pelo ter. E isso é muito perigoso, porque a cobiça, ela é o desejo desordenado que transforma bênçãos em ídolos. E temos que tomar cuidado com isso. Ela faz o homem acreditar que a felicidade está em conquistas, que a paz virá depois da próxima compra, que a satisfação virá com o próximo aumento. É uma escravidão silenciosa que muitos têm vivido. E com isso têm sofrido, porque a cobiça, ela é o motor da insatisfação. Eu diria que é o contrário, ele é o oposto do contentamento. Veja, Deus colocou Adão e Eva com o privilégio de estar no paraíso. Mas ainda assim, o coração deles foi um coração insatisfeito. Eles tinham tudo, inclusive a comunhão com Deus, de ter o privilégio de ver Deus, a mudança, tinham propósitos, mas eles desejavam o fruto que faltava. Quantos de nós temos olhado para aquilo que nós não temos, nós temos ficado chateados por aquilo que nós não temos. Ah, se eu tivesse, ah, se eu fosse. Tem gente que perde a oportunidade de ter a bênção de Deus, porque prefere passar a vida murmurando, ao invés de ter uma vida contente diante do Senhor.
A cobiça, sendo o oposto do contentamento, é assim, ó. A cobiça, ela diz, Deus não é o bastante. Porque veja, se você entender que Deus é o bastante, você é uma pessoa contente. Logo, está tudo resolvido. Mas se o meu coração está inclinado a ter mais coisas, bem, o fato é que isso me leva a um cansaço emocional, a um cansaço espiritual e, claro, a um cansaço físico. E aí eu tenho visto cada vez mais uma geração correndo para ter mais. Eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter. E aí no fim ele não tem o tempo para usufruir o que ele está querendo ter. E é um coração insatisfeito. E aí Jesus vai dizer lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Portanto, o antídoto contra a cobiça é simples, mas profundo, é a gratidão. Você tem sido grato por tudo que Deus tem confiado a você? Você tem olhado com gratidão para quem você é? Pelas pessoas que estão ao seu redor? Pela igreja que nós somos? Um coração agradecido é um terreno, eu diria, infértil para a insatisfação. Se você tiver um coração grato, irmão, você está num caminho lindo para chegar no contentamento. Porque quem aprende a agradecer no pouco, descobre que já tem muito. E isso faz toda a diferença. A terceira verdade que eu quero que você aprenda nessa noite é o perigo de amar o dinheiro. Eu falei sobre isso na semana passada, hoje eu volto, porque Paulo é muito categórico no versículo 10, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. O problema não está na moeda, o problema está no coração. Porque o coração escolhe a quem ele vai adorar. Ou ele adora o dinheiro, ou ele adora a Deus. O amor ao dinheiro, ele corrompe motivações, ele destrói relacionamentos, ele distorce prioridades e sufoca a fé. O dinheiro mal aplicado, o amor ao dinheiro, ele pode inclusive acabar com famílias. Quantas eu já vi se ficar desfaceladas quando se diz, morre pai, morre mãe, herança. Quantas famílias? Quantos já perderam o descanso da alma tentando ganhar o mundo? Quantos já sacrificaram a sua comunhão com Deus em troca de uma carreira, de um status, de uma aparência de sucesso? Jesus foi claro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Não dá. Não dá. Ele não disse que seria difícil, mas que seria impossível, porque o coração só tem um trono. E quem está sentado no trono do seu coração? O amor ao dinheiro, ele cria uma falsa sensação de segurança. E as pessoas confiam no seu saldo bancário, em investimentos, em planejamento, e esquecem que basta um vento contrário para tudo ruir. Nós vivemos a pandemia, a nossa geração, e nós sabemos exatamente o que nós vivemos. Quantos de nós estávamos devidamente prontos para viver a pandemia? Passarmos 2 anos, como nós passamos. Muitas vezes somos pegos pelos imprevistos da vida. A questão é que a gente lembra que os tesouros da terra, eles são instáveis, eles são corroídos, mas o que é de Deus, ele permanece com abundância na nossa vida. Ao olhar para essa verdade, o perigo de amar o dinheiro, isso me faz lembrar um jovem que interpelou Jesus
Esse texto está lá em Marcos, quando ele, bom mestre, que posso fazer para herdar o reino dos céus? E ali então, naquele diálogo, ao se aproximar de Jesus, com sinceridade, eu vejo sinceridade no coração desse jovem, mas o coração daquele jovem estava preso aos seus bens. Quando Cristo o chamou a um desapego, ele se retirou triste. Aquele jovem perdeu a oportunidade, talvez até de ser o 13º discípulo. Vende tudo que tu tens e vem comigo. Ele tinha tudo, mas ele perdeu ali naquele momento o essencial, o mestre. O amor ao dinheiro impediu que aquele jovem seguisse a Jesus Cristo. Portanto, o contentamento, ele é sim, eu diria, o remédio para esse amor desordenado. Para que muitas vezes nós sejamos libertos de uma ilusão de que o dinheiro pode substituir a Deus. Certa vez eu estava conversando com um milionário, e ele não crente, e ele estava dizendo para mim que, falou, cara, esse negócio de ser crente é para pessoas que não têm grana, porque elas precisam recorrer a algo superior, que eu nem sei se existe. Naquela ocasião, eu então disse para aquele senhor, eu falei, olha, tivemos uma conversa longa, necessariamente o assunto não era esse. Então eu disse para ele que eu iria orar por ele, que eu ia pedir para que Deus se revelasse a ele. Ele falou, não perca seu tempo, jovem. Isso aí é só para quem não tem dinheiro. Quantas pessoas vivem transformando o seu dinheiro no seu Deus? O crente contente, ele é livre. Porque ele pode ter muito e não se corromper. Ele pode ter pouco e não se desesperar. Isso é liberdade. Porque o seu tesouro, irmão, está no outro lugar, está no céu. O seu tesouro não está no lugar onde se perde, onde a traça corrói. Não, está no Senhor, o nosso Deus. E aí então nós aprendemos a quarta verdade, de que a segurança de quem confia na provisão divina. Paulo continua, aqui voltando no texto, nos versos 7 e 8, ele diz, nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Uau! Que sabedoria há nessas palavras, que sabedoria. Porque tudo que nós temos, irmão, é provisório. Como assim, pastor? Irmãos, nós inclusive estamos aqui nesse tempo provisoriamente, porque o Senhor nos fez para a eternidade, e a eternidade nós vamos viver com Ele lá no céu. E lá, irmãos, nós não vamos nos preocupar com absolutamente nada. Nada. Se aqui Jesus disse lá em Mateus que nós não deveríamos nos preocupar, porque deveríamos olhar para os lírios do campo, para os pássaros. Imagina lá no céu. Com o que nós vamos nos preocupar? Com o que? A lógica do contentamento é simples. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida das aves, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós confundimos o necessário com o que é excedente. Queremos o que não precisamos e chamamos isso de necessidade. Mas Paulo nos lembra que o contentamento ele nasce quando aprendemos a distinguir entre o essencial e o supérfluo. Veja, o que foi que aconteceu com Elias? Estava no deserto, Deus sustentou ele com pão e carne e os corvos levaram. Depois ele estava em Sarepta e ali ele foi alimentado com o pouco da viúva e o pouco nunca acabou. O profeta, então, irmãos, aprendeu que a provisão de Deus, ela é diária e ela é suficiente. Qual é a dificuldade que nós temos para aprender isso também? A nossa segurança está no Senhor, em quem confiamos, porque dele vem a provisão.
Afinal de contas, Jesus, ao ensinar a oração, ele disse: o pão nosso nos dai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não disse: o pão nosso de cada dia conquistai hoje. É Ele, o Senhor, quem nos oferece e quem nos dá. Qual é a lógica que você tem usado no seu coração? A lógica do céu ou a lógica do homem? Porque Deus nunca prometeu luxo, Deus nunca prometeu excedente, Ele apenas prometeu cuidar de nós. Ele nunca vai nos dar necessariamente o que sempre estamos querendo, mas Ele sempre irá prover o que precisamos. Guarde isso com você. Às vezes a gente se comporta como uma criança com Deus, né? Imagina, o filho está no shopping com o pai, está no supermercado. É terrível, né? Você levar uma criança para o supermercado. Quando você está com dinheiro contadinho ali, você precisa fazer a feira, tudo anotado, e precisa manter o padrão, o orçamento ali do mês. Você leva uma criança, é um desespero. Criança pega tudo, põe dentro do carro, o pai tira tudo, o menino faz birra, aquela confusão. Às vezes eu penso que nós fazemos assim com Deus, sabe? A gente quer o excedente. Deus disse: calma, filho, aprende a viver primeiro contente com o que é necessário. Depois a gente conversa sobre o resto. Porque nós precisamos aprender, irmãos, a dormir em paz. E sabermos que amanhã, o amanhã está nas mãos do Senhor. Quando nós lembrarmos que tudo vem dEle, que tudo é por Ele, para Ele, isso muda o nosso jeito. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A quinta verdade é que a alegria de servir a Deus, ela virá com o coração satisfeito. O contentamento, irmãos, ele não é apenas uma virtude silenciosa, mas ele é uma forma de adoração ao Senhor. É servir a Ele com um coração satisfeito, declarando diante das pessoas que o Senhor é suficiente na nossa vida. De que nós não vamos correr atrás dos lucros materiais, que nós não vamos vender a nossa alma para os negócios. Como Paulo então encerra no versículo 10. Se dando mal. O salmista vai expressar isso. Lá no Salmo 16, nos versos 5 e 6, ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As divisas caem-me em lugares amenos. É linda a minha herança. Oh, queridos, o coração contente não compara, não inveja, não compete. Ele adora. Ele não vai olhar para o que o outro tem. Ele não vai querer o que o outro tem. Mas ele vai ser contente em adoração ao Senhor. Porque ele vai entender que o que ele tem foi Deus quem deu. Porque Deus entendeu que apenas aquele montante para você é o suficiente para que o seu coração não se corrompa. Então, um dos maiores testemunhos que o cristão pode dar é viver com alegria, seja na abundância, seja na escassez. Hoje, o Senhor nos chama, irmãos, a essa liberdade, a servir ao Senhor com gratidão, a trabalhar com propósito, a ofertar com alegria e a viver com simplicidade. É termos uma vida contente, porque a vida com Deus, ela não é medida pelo tamanho da casa, mas pela paz que habita na casa. Interessante isso, interessante. E o cristão que é contente, ele é um missionário, sem saber que é um missionário, porque onde ele chegar, o seu testemunho vai falar mais alto do que as suas palavras. Porque ele vai ter paz no meio do caos, esperança em meio à escassez, fé em meio à dúvida. Concluo a mensagem de hoje dizendo para você que o segredo da verdadeira riqueza, querido, ele não está em ter, mas em ser. Não está em ter muitas coisas, bens, mas em ser contente com aquilo que você já tem.
O mundo nos ensina que a felicidade é ter mais, é juntar tesouros, é ter mais. Mas a Bíblia nos ensina que a felicidade é juntar tesouros no céu. O contentamento não é uma ausência de desejo, mas a presença de Deus e saber que tudo quanto temos e ainda teremos será dado pelas mãos do Senhor. Paulo então encerra o seu conselho a Timóteo, lembrando que muitos, por amarem a esse dinheiro, a esse ter, eles se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que tragédia! Buscaram liberdade e encontraram prisão. Desejaram segurança e colheram tormento. Que a sua escolha dessa noite seja de ter uma vida contente com aquilo que Deus já te favoreceu. E aí eu vou encerrar com uma história. Eu estava atendendo um casal que eles estavam prestes a se divorciar e a questão é porque eles não tinham filhos. Ou melhor, perdão, deixa eu só corrigir. A questão é porque eles queriam ter um filho. Essa é a frase correta. Eles queriam ter um filho. Então eles marcaram um horário no meu gabinete, nós conversamos. E aí, muito hormônio, e as mulheres me entendem melhor nesse momento, e muito problema ali, porque queria ter esse filho, etc e tal. Conversamos. Seguiram, marcaram um novo horário, e aí quando eles chegaram, eu vou usar aqui o nome do pastor Marcos como exemplo, pastor. Então eles disseram assim, mas o problema, pastor, é porque o Marquinhos... Aí eu... Só um momento, quem é o Marquinhos? Não, o Marquinhos é um filho que nós temos. Oi? Não, peraí, vocês já são pais? Sim, pastor, a gente não disse isso para o senhor. Eu falei, não. Vocês estavam tão focados em ter algo novo, que esqueceram de lembrar, de agradecer a Deus pelo que vocês já tinham. Vamos trocar de lugar? Aí eu pus eles dois na minha cadeira, e aí eu sentei na cadeira de quem chega para conversar com o pastor. E aí então eu fui contar a minha história para eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já tenho tantos anos de casado, e um dos meus maiores sonhos era ser pai. Deus não me deu essa graça. Mas eu aprendi a ser contente na minha casa, no meu casamento, porque eu entendi que essa era a vontade de Deus. E Deus deu a vocês o Marquinhos, e vocês ainda não aprenderam a ser contentes. Faz o seguinte, deixa o Marquinhos comigo, e vocês vão conseguir algo novo, porque vocês estão muito mais preocupados em ter. Naquele dia Deus me ensinou sobre contentamento através da vida daquele casal. Esse casal hoje mora em outro estado, seguiram a vida deles, e eles me autorizaram a contar essa história, e enfim. Naquele dia, aquele casal entendeu também o que é contentamento. Porque muitas vezes nós estamos focados naquilo que nós não temos. E esquecemos de agradecer por aquilo que nós já temos. Que Deus nos abençoe. Convido você a um tempo de oração. E claro, esse tempo de oração agora é de contentamento. Não poderia ser diferente. Eu gostaria que você agora fosse grato ao Senhor e que Deus colocasse no teu coração algo diferente e você olhasse com gratidão por aquilo que você é, por aquilo que você faz e por aquilo que você já tem. Pede perdão a Deus, porque tantas vezes você talvez entrou numa DR com Deus por algo que você não tem, insatisfeito, mas que nessa noite Deus também quer sarar o teu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, rogamos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua bendita misericórdia. Rogamos a Ti, Senhor, nessa hora o Teu perdão. E nos ensina, Senhor, a vivermos contentes com tudo aquilo que tem chegado a nós, por bondade, por graça e por misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de gratidão diante de Ti, porque certamente essa é a Tua vontade para o Teu povo. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.